é doutor em cirurgia do aparelho digestivo pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é médico assistente da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo, Hospital Las Clínicas, Faculdade de Medicina. Muito obrigado, Paulo, por ter vindo aqui. Sinta-se absolutamente à vontade na sua apresentação. Boa tarde a todos, já estamos no período da tarde, e as primeiras palavras, quero externar a minha alegria de estar aqui ao lado do professor Pinotti, que tive a honra e o privilégio de ter sido meu chefe direto durante um período longo de 17 anos. E, portanto, me sinto avalizado no sentido de manifestar essa minha admiração, não só como cirurgião exímio, mas também como homem de trabalho do dia a dia que começa cedo e vai até tarde da noite. Obrigado. Boa tarde também, Dr. Calejas em Campinas, Dr. Jorge Johannas em Belém, e, por favor, mande recomendações do Dr. Pareja em Campinas, Dr. Calejas. Obrigado. Bem, o tema que me cabe é entrando direto no tópico do gastrinoma, porque fomos, então, contemplados com o tratamento cirúrgico do gastrinoma. Vamos omitir toda aquela parte do diagnóstico e de localização dos gastrinomas. Como sabe, o gastrinoma, ou também conhecido por muitos como a síndrome de Zollinger-Ellison, ela é um tumor neuroendócrino, seria o terceiro tipo mais frequente, a seguir dos carcinoides, depois os insulinomas e finalmente os gastrinomas, que seriam então o terceiro tipo mais frequente de tumor neuroendócrino. Inicialmente, eu gostaria de mencionar ou relembrar algumas características biológicas desses tumores, relacionados, em primeiro lugar, à localização. Eles se localizam-se, na sua grande maioria, no triângulo do gastrinoma, mas é importante lembrar que alguns deles estão fora desse local. Poderão estar em linfonodos, no baço, no fígado, no estômago, no pulmão e no ovário. E que outro aspecto importante é o tamanho, que varia de 1 milímetro a 20 centímetros. Existem muitos gastrinomas pequenos, de 3 milímetros, chamamos esses de microgastrinomas, e que têm o potencial de determinar a síndrome clínica completa. Eles são múltiplos em 50% dos casos, maligno em 2/3, e em 20 a 30% dos casos estão associadas à síndrome endócrina múltipla tipo 1. De início, é preciso voltar a essa questão, que existem basicamente dois tipos de tumores neuroendócrinos gastrinoma produtor de gastrina. O chamado esporádico, que constitui a maior deles, e o tipo chamado que compõe como componente da síndrome endócrina múltipla tipo 1, que já foi mencionado nessa manhã, no qual se enquadra 30% dos gastrinomas. A distinção entre essas duas modalidades de início é fundamental, é muito importante, porque as características que se seguem são já de início diferentes. Então, os esporádicos são malignos em 2/3, enquanto que na síndrome múltipla, apenas em 1/3 dos casos ele tem um comportamento maligno. A questão do esporádico, a sua tendência natural é determinar metástase hepática em contraposição ao outro que determina, na maioria das vezes, metástase linfonodal. A multiplicidade é maior na síndrome endócrina múltipla, atingindo até 90% dos casos. Finalmente, quando se encontra um duodeno, na forma esporádica, ele se apresenta de forma isolada, e na síndrome ele se encontra de uma maneira múltipla. Então vejam vocês que a primeira preocupação é exatamente verificar se o gastrinoma se enquadra dentro de um grupo ou de outro. Apenas para lembrar rapidamente, nessa associação de tumores endócrinos, tumores neuroendócrinos, então, do pâncreas, da paratireoide, da hipófise, da suprarrenal, qualquer dois desses tumores configuram a síndrome endócrina múltipla tipo 1, nos quais o tumor da paratireoide é o mais frequente deles, seguido pela hipófise e pelo pâncreas. Então, dois desses tumores presentes, teremos a síndrome que tem um caráter genético, alteração do braço genético do gene 16q.
No caso do pâncreas, entre os tumores de pâncreas, nessa síndrome, o mais comum é o gastrinoma, e agora sim, nessa situação, o insulinoma viria a seguir, o vipoma e outros tumores também são possíveis de serem encontrados. De modo que a primeira questão é tentar localizar se o gastrinoma pertence a um grupo ou ao outro. E complica um pouco o fato de que o aparecimento desses tumores pode ser de forma sincrônica, ou muitas vezes de forma metacrônica. Ou seja, naquele momento nós teremos apenas um desses tumores e no futuro é que irão surgir os outros tumores e, portanto, fica muito difícil você, muitas vezes, enquadrar se o doente está nesse tipo de síndrome ou não. Vejam vocês nessa publicação clássica de Stable, aqui existem inúmeros outros autores que nós retiramos do slide para não poluir, mas hoje se sabe que até 90% dos gastrinomas encontram-se localizados no chamado triângulo do gastrinoma apresentado por esse autor, que inclui basicamente a cabeça do pâncreas e o duodeno. A primeira e a segunda porção do duodeno e as regiões adjacentes. Então, é nesta região em que nós vamos encontrar praticamente 90% dos gastrinomas. Também digno de nota que nas revisões mais recentes, os gastrinomas encontram-se no duodeno em porcentagem superior a 60%. No início da experiência, 20 anos atrás, pensava-se que esse valor fosse muito menor. Esse trabalho antigo de Hoffman já dá uma ideia da localização e da distribuição dos gastrinomas. Então vejam aqui, no primeiro grupo, nesse exemplo, que é a maioria dos doentes, 48 pacientes, apenas um gastrinoma localizado no duodeno. No segundo exemplo, o tipo 2 é o gastrinoma duodenal com 2 metástases linfonodais. O terceiro grupo é a associação de um gastrinoma duodenal com um gastrinoma pancreático. E finalmente, no quarto grupo, mais raro, apenas 5 doentes, a associação de um gastrinoma duodenal com múltiplos gastrinomas pancreáticos, já denotando, mostrando bem a variabilidade da situação. Nesse trabalho, uma outra ilustração, é um tipo de gastrinoma que muitos chamam de microgastrinoma, são aqueles menores de meio centímetros, são frequentes. Então temos aqui a associação de um gastrinoma no duodeno e 4 gastrinomas na cabeça do pâncreas. Neste outro exemplo, deste mesmo autor, agora 2 microgastrinomas no duodeno, vários microgastrinomas na cabeça do pâncreas e uma metástase linfonodal. Pelo que já foi apresentado nesta manhã pelo Dr. Manuel Rocha, o método da cintigrafia com octoscan e mesmo a ressonância e tomografia, vocês percebem que ele falou em positividade em 80% dos casos, 85%, não atinge 90%. Exatamente por causa desse tipo de exemplo aqui, os microgastrinomas, aqueles com meio centímetro de diâmetro ou menos, capazes de dar uma síndrome completa ainda hoje. Eles não são capazes de ser identificados pela ressonância, pela tomografia e nem mesmo pelo octoscan marcado. Entrando agora, de uma forma mais direta, no objetivo, no tópico da nossa apresentação, que é o tratamento cirúrgico do gastrinoma, colocando essas premissas como básicas, são 2 objetivos básicos. O primeiro, o controle da hiperacidez. E o segundo, o aspecto, a obrigação, o desejo, o interesse do médico e do paciente, que inclui a remoção do tumor face ao alto potencial maligno dessa lesão. No passado, a gastrectomia total constituía um procedimento realizado nessa situação e que salvava a vida dos doentes. Há estudos muito claros controlando a gastrectomia total com subtotal, e quando se fazia a gastrectomia total, a mortalidade era muito menor, e isso se tornou uma técnica padrão durante quase 2 décadas. Em geral, eram doentes portadores de úlcera péptica recidivante no estômago já operado, se enquadravam bem no que se chamava síndrome de Zollinger-Ellison, e a conduta preferencial nesta época, 20 anos atrás, era a gastrectomia total. Atualmente, a gastrectomia total ela é realizada com um procedimento de exceção, uma vez que está muito claro que os inibidores de bomba protônica conseguem muito bem controlar a diástase hemorrágica e as complicações da úlcera péptica. Portanto, nós voltamos com uma preocupação especial no sentido da remoção do tumor pelo seu potencial maligno. Várias possibilidades
devem ser mencionadas ou meditadas, é uma situação complexa, em função, então, de toda aquela variabilidade de multiplicidade de tamanho que eu apresentei inicialmente aos senhores. Então, assim, vamos raciocinar em termos de enucleação do tumor no pâncreas, ressecção local do tumor no duodeno, a realização da pancreatectomia corpo-caudal ou a realização da gastro-duodeno-pancreatectomia. Vejamos isso com um pouco mais de detalhes. Inicialmente, um aspecto muito importante na avaliação desses doentes, que é o exame intraoperatório precedendo a conduta final, e que já desde aquela época, de 1982, quando nós estávamos ajudando o professor Pinotti a preparar esse tópico, que foi apenas um dos tópicos possíveis a ser apresentado no seu concurso de professor titular, e ele me escalou para fazer uma revisão sobre a síndrome de Zollinger-Ellison, tivemos a oportunidade de discutir essas questões muitas vezes, e que depois, posteriormente, em 85, resultou numa publicação de revisão na revista GED, em que publicamos juntos esse trabalho. Mas, classicamente, nós devemos procurar o acesso ao pâncreas e o acesso ao duodeno. De que forma? Então, abertura da pars flácida, do aumento maior em toda a sua extensão, seguindo, então, a abertura do peritônio posterior, na margem superior e inferior da cauda do pâncreas, mobilizando o corpo e a cauda em toda a sua extensão, permite que o cirurgião possa palpar minuciosamente toda a extensão do corpo e da cauda do pâncreas à procura de pequenos nódulos. A manobra de Cocker na região da cabeça do pâncreas permitirá a palpação externa do duodeno e a palpação da cabeça do pâncreas. É muito importante a verificação dos demais órgãos mencionados, fígado, estômago e baço, porque eventualmente poderemos ter um nódulo de gastrinoma nessa região, e a biópsia de vários linfonodos. E a duodenotomia. Neste um dos nossos casos, aqui está representada a duodenotomia, uma vez que já se sabe há muitos anos, e naquela época que eu me referi, que nós tínhamos um contato com o professor Pinotti preocupado com essa questão, ele me dizia já naquele tempo: meu filho, não se esqueça de abrir o duodeno e palpar o duodeno, porque você vai encontrar na palpação intraduodenal. E nós guardamos essa mensagem desde então, e o que é mais surpreendente, com todo o avanço da cintigrafia e da ultrassom endoscópica e mesmo do ultrassom intraoperatória, a palpação do duodeno é um método atual, fundamental para o diagnóstico e localização dos gastrinomas duodenais, e hoje amplamente reconhecido na literatura internacional. Esse é um trabalho muito interessante que compara o ultrassom intraoperatório com a avaliação da palpação do cirurgião, um estudo duplo cego, que a maioria dos doentes eram portadores de gastrinoma, alguns insulinomas, mas vejam, senhores, que não houve diferença na identificação das lesões dos gastrinomas nem dos insulinomas, uma vez que a sensibilidade entre ambos os métodos, palpação e ultrassom intraoperatório, não apresentaram diferença significativa, portanto, ambos os métodos apresentam potencial semelhante para a identificação dessas pequenas lesões. Bom, dando um passo à frente, qual seria a conduta cirúrgica nos tumores localizados? Vou detalhar um pouco mais. Tumores localizados no pâncreas, no duodeno, ou quando localiza-se no duodeno e no pâncreas. A primeira ideia, se possível, no pâncreas é fazer uma enucleação do tumor pancreático. Isso está indicado quando se encontram até 3 ou 4 lesões, em geral lesões no máximo de 1 a 2 centímetros e superficiais. Quando eu digo superficiais, é que não tenham contato com o ducto de Wilson. Então, os tumores neuroendócrinos no pâncreas, todas as modalidades, uma da possibilidade terapêutica é a enucleação das lesões superficiais. Quando as lesões são profundas, tem relacionamento com o ducto de Wilson, maiores de 2 centímetros, infiltrativas, então a conduta será a pancreatectomia parcial. Se estiver na região do corpo e cauda, realiza-se a pancreatectomia corpo-caudal. E se estiver na cabeça do pâncreas, então poderá se cogitar da gastro-duodeno-pancreatectomia. E para os tumores localizados no duodeno, quando localizados até 13, menor de 1 centímetro, pode-se fazer a ressecção local, pode-se tentar enquadrar todos os tumores numa mesma ressecção.
Não esquecer de adicionar a esses procedimentos a linfadenectomia regional, porque muitas vezes poderemos encontrar metástases ou eventualmente até gastrinomas primários nos linfonodos regionais peripancreáticos. E a questão da gastroduodenopancreatectomia, quando estaria indicada? É uma questão que obviamente gera controvérsia na literatura, mas basicamente os tumores cefálicos com mais de 2 centímetros e profundos, ou tumores duodenais múltiplos, com mais de 3 infiltrativos e com mais de 1 centímetro de diâmetro, ou no tumor duodenal com metástase linfonodal, ou no tumor cefálico e associado ao tumor duodenal. Então são condições que, quando bem definidas pelos exames pré-operatórios de imagem e pelo achado intraoperatório, poderá levar o cirurgião a propor a gastroduodenopancreatectomia com chance de cura em parte desses doentes. A dúvida da indicação desse procedimento se fará quando na associação com metástase hepática. A metástase hepática, se for múltipla e disseminada, obviamente esse procedimento não terá indicado, mas acredita-se hoje, se for pouca, 2 ou 3, até 3, com menor de 3 centímetros, e que possa ser tratado em separado por ressecção hepática ou por radioablação, ainda assim pode-se cogitar da duodenopancreatectomia com melhor e até mesmo cura dos doentes. Finalmente, relembrando os procedimentos para controle da úlcera péptica, que atualmente não são indicados como procedimento único, haja visto que os doentes são controlados por droga clinicamente com tratamento clínico. Entretanto, quando se realizam os outros procedimentos mencionados, e não se tem certeza de que a doença tenha sido totalmente removida, pode-se cogitar de uma das opções para que não se tenha o desabor de uma úlcera perfurada ou hemorrágica pós-operatória. Nesse sentido, uma das opções atuais de associação é a vagotomia gástrica proximal. Tem-se um trabalho clássico de Richardson, publicado em 75, e atualmente por McCartney, 16 anos depois, com os mesmos doentes, em que se verificou que quase 1/3 dos doentes ficaram livres do uso do omeprazol, ou tomam dose de omeprazol bastante reduzida. Portanto, a literatura internacional reconhece hoje a VGP como um procedimento, digamos assim, associativo colaborativo. Outras possibilidades, caminhando já para o final da orientação da terapêutica cirúrgica, então lembrar da necessidade de linfadenectomias regionais extensas na região peripancreática, perigástrica, a semelhança da ressecção linfonodal do tipo D2 do câncer gástrico, com o intuito de retirar metástases linfonodais dos gastrinomas e eventualmente localizar gastrinomas linfonodais primários, que são poucos, mas que existem e estão bem configurados na literatura. Uma outra questão bastante discutível na literatura é chamada gastroduodenopancreatectomia às cegas ou pancreatectomia corpo caudal às cegas. Quer dizer, não se encontra nenhuma lesão no intraoperatório e mesmo no pré-operatório não há métodos de imagem que se tem essas lesões. E essas ressecções extensas se justificaria por técnicas chamadas ditas de regionalização, que ou através da colheita de sangue do sistema portal e dosagem da gastrinemia ao longo de todo o sistema portal, se encontrar uma região em que a região do pâncreas produz uma quantidade mais expressiva de gastrina que as demais regiões, chamado ponto quente, ou mesmo através da técnica de regionalização de Hemamura, em que você estimula as várias artérias do pâncreas e se colhe o sangue portal na veia suprahepática, e onde, então, a região do pâncreas que reagir com uma maior produção de gastrina seria a região onde provavelmente estaria escondido o microgastrinoma, e nessas situações poderíamos estar autorizados em determinados doentes a usar esses dois tipos de procedimentos chamados de procedimentos às cegas, que eu demonstrei aqueles 2 slides daquele autor Yamamura. E, finalmente, a pancreatectomia total, que é um procedimento absolutamente de exceção, mas que poderia ser cogitado em alguns doentes em que temos um comprometimento múltiplo, difuso, do tipo hiperplasia ou nesidoblastose, que compromete todo o pâncreas do duodeno. Rapidamente, aqui uma casuística do nosso grupo, chefiado pelo professor Pinotti e pelo professor Gama. São 8 doentes, demonstrando cada um deles um comportamento, um tipo diferente de localização dos gastrinomas. Por exemplo, esse aqui não foi encontrado nem mesmo na autópsia.
sequência. Esse outro doente apresentava 2 gastrinomas pancreáticos e um gastrinoma no fígado. Esse outro apenas um pequeno gastrinoma na região cefálica que foi ressecada localmente. Não há tempo de detalhar cada um desses casos, isso seria motivo de uma apresentação em separado. Apenas para ilustrar, aqui uma tomografia, um tumor grande na cauda do pâncreas, um outro tumor pequeno na região cefálica, e metástase hepática foi operado pelo professor Okumura, que fez a ressecção desse tumor maior na cauda do pâncreas e a gastrectomia subtotal, neste caso. Este outro caso, pancreatectomia subtotal com esplenectomia, era um tumor que a tomografia mostrava claramente de 3 centímetros no corpo do pâncreas que infiltrava o reto peritônio. Essa paciente evoluiu com metástase hepática, mas já sobrevive há 15 anos e fez uma hepatectomia parcial anos depois e encontra-se em regular estado clínico. Apenas para demonstrar a ultrassonografia intraoperatória, a localização de lesões na cabeça do pâncreas através desse método, que hoje é um método básico para tratar as lesões neuroendócrinas do pâncreas. Aqui, neste caso, localizado um pequeno tumor neuroendócrino adicional à cabeça do pâncreas, sua ressecção. Um outro caso, um tumor carcinoide do duodeno, que foi então ressecado. Aqui está a peça de ressecção. Na verdade, esta foi a ressecção inicial, a margem estava muito próxima, optou-se por uma extensão da ressecção do duodeno, e aqui era um tumor carcinoide produtor de gastrina que levou a síndrome de Zollinger-Ellison. Este outro com exidroblastose, e que na portografia transparente hepática, um ponto quente com elevação expressiva de gastrina junto à cauda do pâncreas, e levou-se o grupo a fazer a remoção do corpo e cauda do pâncreas, e no pós-operatório verificamos que se tratava de um caso de exidroblastose com um nódulo, um tumor associado de meio centímetro na cauda do pâncreas. E os últimos slides, uma metástase isolada de um tumor carcinoide no fígado. Aqui o octeoscan mostrando então o tumor pancreático grande na frente no anterior, 3 metástases hepáticas. É o mesmo caso, aqui o octeoscan mostrando mais metástase hepática, e a ultrassom endoscópico, a lesão na cabeça do pâncreas, aquela lesão grande associada a outras pequenas lesões. Para concluir, o tratamento cirúrgico dos gastrinomas, como se pode ver, trata-se de uma doença que tem um comportamento, digamos assim, muito particular, muito individualizado. Eu tenho a impressão que as casuísticas, todos os casos são casos individuais e que devem ser, assim, digamos assim, estudado, multidisciplinar, e eu tentar procurar a melhor opção para cada caso dentro dessas apresentadas. Muito obrigado, professor Pinto. Excelente apresentação, Paulo. Vamos ouvir. Jorge, gostaria de falar? Está fechado o teu áudio, Jorge. Parabéns, Paulo, pela apresentação didática, clara, e eu gostaria de fazer uma observação e saber o que se pode projetar para o futuro. Nós vivemos a época da cirurgia videolaparoscópica, e essa é uma técnica que ela não pode abrir mão da palpação. E em se perdendo esta situação, será que poderá ser desenvolvido um transdutor que seja passível de atravessar um portal e ele dá a orientação para a realização do procedimento por via videolaparoscópica? É uma situação que me ocorreu. Aqui, só para responder, professor Jorge Johannes, o professor Pinotti já está balançando a cabeça que sim. Quer dizer, o transdutor na ponta do laparoscópio é perfeitamente factível, já existem estudos iniciais. Só quero salientar uma questão importante, e pegando aqui, no caso do insulinoma, como vocês sabem, a imensa maioria dos casos, 90% são benignos. Em geral, são nódulos localizados e pequenos, únicos, ou 2 ou 3, e frequentemente eles podem ser removidos pela técnica da enucleação. Temos aqui até o trabalho da disciplina, publicado pelo professor Marcel, junto com o professor Pinotti, são 53 casos de insulinoma. E na literatura internacional hoje já há várias descrições de que no caso do insulinoma em particular, esses tumores são removidos por videolaparoscopia sem maiores dificuldades. No caso do gastrinoma, a literatura não tem a mesma recomendação, porque o tipo de apresentação biológica já é bem mais complexa, mas em caso de exceção também poderia ser utilizado. Muito obrigado. Calejas. Doutor Calejas.
pela primeira apresentação, dizer que a impressão nossa é que parece que, no decorrer dos anos, a gente tem visto muito mais tumores não secretantes do que os tumores secretantes. Né? No nosso material nós temos somente professor, não sei, na César. Ele, qual o grande desafio como clínico que se enfrentou com esses gastrinomas, Murilo? Eu gostaria de cumprimentar o Paulo, mandar um abraço para ele pela apresentação. Professor, realmente a gente encontra muita dificuldade do ponto de vista clínico para fazer diagnóstico de gastrinoma, em primeiro lugar, porque a dosagem de gastrina não é uma dosagem rotineiramente feita na maioria dos hospitais, a não ser alguns hospitais universitários e alguns laboratórios privados de melhor nível. Então, esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que, no momento, nós precisamos definir melhor o que é hipergastrinemia. Porque, até pouco tempo, nós achávamos que a hipergastrinemia, que faria o diagnóstico de gastrinoma de uma maneira mais tranquila, seria aquela hipergastrinemia que nós tínhamos 500, 800 picogramas por ml de gastrina. Mas será que isso é verdade? Até que ponto hoje nós estamos utilizando os chamados testes provocativos na nossa rotina? Praticamente nós abolimos esses testes provocativos. Então, hoje, do ponto de vista clínico, nós temos apenas de rotina a dosagem da gastrina na tentativa de fazer o screening desses pacientes. Por outra coisa que eu gostaria de discutir com o professor Paulo, e talvez ouvir a opinião do professor Pinotti, é que hoje, considerando que a patogenia da úlcera, a bactéria chamada a úlcera ligada aos esteroides, e em terceiro lugar, agora, do professor Paulo, continua clínica. Se em todos esses casos nós devíamos dosar a gastrina. E até que ponto nós devíamos considerar a gastrina como um screening para diagnóstico desses pacientes? Paulo, isso é bonito. Excelente pergunta. Inicialmente, é minha alegria falar com o professor Murilo, amigo aqui do Hospital das Clínicas, prazer em vê-lo, obrigado pela pergunta. Na minha opinião, eu acho que nessa situação que você colocou, eu recomendaria sim a dosagem da gastrinemia basal em todos os casos, cujo H. pylori foi tratado negativo, não usa anti-inflamatório, e eu acho que poderia, até trabalho na literatura americana, que mostra que nesta população que você mencionou, você começa a fazer mais diagnósticos de gastrinoma. De qualquer forma, de outro lado, eu imagino que na América do Sul a incidência dessa doença seja menor que no hemisfério norte. Então, haja visto a enorme quantidade de publicações no outro hemisfério, em comparação ao nosso, primariamente porque mesmo que nós estivéssemos perdendo muitos diagnósticos de gastrinoma, se levarmos em conta que até 70% deles são malignos, evidentemente ao longo de 5, 10 anos, esses tumores seriam diagnosticados, porque são malignos, as metástases vão aparecer no fígado, no ultrassom, nos linfonodos, de qualquer forma apareceriam. Então, eu tenho aqui comigo uma impressão de que na América, no hemisfério sul, eu defendo a ideia de que a incidência dessa moléstia é menor do que no hemisfério norte, por essas razões que eu mencionei. Tá certo. Tem estudos na literatura mostrando que nessas gastrododenites erosivas, bastante ativas, bastante manifestas, clinicoscopicamente, foi verificado que existe também manifestações precoces dos gastrinoma. Então, nesses gastrinomas
tem sido um desafio. Durante a exposição de Paulo, que foi um cara precisa, muito didática e bastante reveladora, começou a passar o filme na minha mente das situações vividas também de desafio. Nem tudo foi fácil, né, Paulo? Nós temos que dizer os momentos aí difíceis. Aquela manobra que o Paulo citou e ela é muito interessante, já na gastrectomia, o cirurgião tem que cortar o duodeno para depois mobilizar o estômago e fazer a gastrectomia. Quando o duodeno está exposto, eu acho que essa manobra de introduzir o dedo no duodeno e de pesquisar a presença do tumor é muito nítida, e o Paulo brilhantemente mostrou que ela equivale a métodos sofisticados, às vezes até melhor, né, Paulo? Mais rápido, mais prático. Então, esse método aí é tranquilo, líquido e pacífico. Eu acho que isso trouxe um grande aporte. Falando dos desafios, nós tivemos também casos de desafios. Eu vivi fora do Hospital das Clínicas, também casos de desafios. Tem caso que um colega nosso operou de uma úlcera gigante, um jovem de anos, ele fez uma ectomia de garoto, e ele veio me procurar e falou: o senhor não quer fazer a pancreatectomia caudal, dividir a responsabilidade comigo? Eu falei: puxa, é uma situação boa de indicação. E nós fizemos a pancreatectomia caudal, não foram encontrados tumores nítidos, mas o patologista falou: olha, tem setores de hiperplasia, pode ser que isso sejam setores funcionantes, mas sem tumor. Nós ficamos contentes. Quando foi daí um ano e meio, o garoto recidivou de novo com uma úlcera grande de boca anastomótica, e aí nova operação, e acompanhando esse garoto. Esse garoto, e depois nós perdemos até o contato dele, ele acabou indo numa gastrectomia total. São casos também que nós tivemos dificuldade, foram desafios, e nós apanhamos, né, com isso daí. Tem esses casos, afinal, existem inúmeras variantes, e o Dr. Paulo Engel mostrou muito bem para os senhores, didaticamente, como é que acusam esses pacientes, facilidades e dificuldades, as vantagens e desafios dos procedimentos.